Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observa, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso, sem exceção, todos, homens, mulheres, crianças também, adolescentes, já nascem do fruto do pecado. Quem crê nisso? Pastor, eu já sou pecador desde nascença. E quando se torna um adolescente com 12 anos, tem que nascer de novo. Senão vai continuar um pecador e condenado ao lago de fogo, que é o inferno. Quantos creem nesta palavra? Então vou reler mais uma vez. E você que crê nesta palavra, repita comigo bem alto e bem forte. Pelo que? Mais alto. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quem reconhece isto? Você crê nisto? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifique, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu creio que eu sou um pecador, mas um pecador lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Diga isso para Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã de sábado, derrama o seu poder, a sua glória. E venha com seu Espírito Santo. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Olha só, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é este homem? Adão. Então este é o pecado original. O que é isto, pastor? É que todos são pecadores através de Adão, sem exceção, porque Adão foi o homem, o primeiro homem na terra, e através dele povoou o mundo, E a geração já veio debaixo do pecado. E o pecado consigo trouxe a consequência. E qual é a consequência do pecado? É por isso que Paulo também mencionou em Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Ele disse assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário, o que é salário? Aquilo que você faz, você recebe algo em troca. Então um trabalhador trabalha pelo seu salário. Ele vai trabalhar 30 dias, então ele vai receber pelos 30 dias trabalhados. Ele tem esse direito porque ele é assalariado. Então a pessoa que peca e vive nesse mundo de pecados, sem se converter ao Senhor, ela vai ter um salário também. Só que o salário é a morte. Por isso que diz, pelo pecado entrou a morte. E todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. Sejam brancos, sejam negros, sejam ricos, sejam pobres, sejam grandes, sejam pequenos, sejam até crianças que já nascem do pecado. Quando atingem uma idade de maturidade, isto é, 12 anos, para o Instituto da Criança, 12 anos já tem consciência, Dali em diante, 12 anos, já tem que se batizar nas águas.
Tem criança que se evolui até antes dos 12 anos, que tem até maturidade antes dos 12 anos. Então ela já tem consciência dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. E elas até decidem a se batizar. Tem criança que até decide se batizar com 11 anos de idade. Como o caso do filho do Óshito, da Célia, que quer se batizar aos 11 anos de idade. Tem conhecimento disso. Então ninguém está fora desse pecado original. E uma coisa interessante é que o ser humano, ele se prepara para muitas coisas. Não sei se você já reparou. A pessoa se prepara para um casamento. Se ela vai casar daqui 2 anos, ela já começa a preparação. Ela quer já ver o vestido, ela quer ver o salão que vai alugar, ela quer saber como é que é o buffet, ela quer saber quem são os seus convidados, ela já começa a fazer a planilha de quais são os seus convidados, o que cada convidado vai dar um presente, qual é o padrinho, madrinha, enfim. Ela já começa a projetar o seu casamento daqui para 1 ano, 2 anos, né? Então, observa, gente. Essa é a preparação que o ser humano tem do seu casamento. Logo em seguida, a pessoa vai comprar um carro, ela também se prepara. Ela já vê o orçamento dela, né? Por exemplo, se vai conseguir comprar o carro, se vai conseguir pagar o carro, qual é o gasto daquele carro. Então ela vai já se preparando, juntando aquele dinheiro. Ela vai fazer uma viagem nas suas férias ou no final do ano. Ela também começa a preparar. Vou juntar dinheiro porque eu quero fazer uma viagem para fora do país. Vai se preparando para esta viagem, para onde que é o local, como é que é o local, como é que é o lugar que ela vai viajar. Então tudo na vida é um preparo. Vai construir uma casa, vai se preparar para comprar o terreno, depois vai ver como é que vai construir a casa. Uma família, quantos filhos vai ter, né? Qual é o nome do menino, o nome da menina, o quarto, como é que vai ser. Então tudo é uma preparação. O ser humano se prepara para muitas coisas nesta vida, mas existe uma coisa que o ser humano não se prepara. Sabe qual é? A morte. Por que o ser humano não dá muito valor da morte? Porque o ser humano acredita que não vai morrer. Ninguém sai de casa dizendo eu vou morrer hoje. Alguém saiu pensando assim? Todo mundo que sai de casa, sai pensando em voltar para casa, não é? Não é à toa que o ser humano vive de projetos, de planos. Amanhã eu vou lá no centro da cidade. Amanhã eu vou na casa de fulano. Amanhã eu vou sair. Não é assim que o ser humano faz? Ele faz diversos planos. Porque ele não acredita que vai morrer. E eu digo que a morte, ela se assemelha muito a um assalto. Porque o assalto é de repente. A pessoa pode ser assaltada na esquina, ela pode ser assaltada num banco, ela pode ser assaltada no farol, ela pode ser assaltada em qualquer lugar. E quando o ladrão vem, ele não avisa quando que ele vai assaltar, que horas que ele vai assaltar e qual local que ele vai assaltar. Então o assalto é repentino. Assim também é a morte, ela é repentina. Quando ela vem, ela não fala quando ela vai vir. Só que uma coisa é certa, quando ela vem, ela leva pobre, ela leva rico, ela leva branco, ela leva preto, ela leva casado, ela leva solteiro, ela leva adulto, ela leva criança, ela leva qualquer um quando ela vem. Quando chega a ficha número 5, chegou a sua vez, senha do número 5. Quem é a senha do número 5? Deus me livre, pastor. Ninguém está com a senha do número 5? Está longe, diga, está longe. Ninguém está com essa senha. Número 10, quem está com a senha do número 10? A senha da morte. Quando ela vem, ela leva. E leva sem piedade, sem dó. Então o ser humano não se prepara para uma coisa que é muito importante, que é a morte. E a morte, de fato, ela existe. Sabe o que Tiago disse no capítulo 4? Olha o que Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer exatamente isto. E o próprio Deus também diz em Provérbios, não precisa abrir Provérbios, mas abre em Tiago 4, versículo 13. Em Provérbios diz o seguinte, que do coração é a preparação do ser humano, mas a resposta vem de Deus. E Provérbios também diz, ninguém sabe o dia do amanhã,
se vai produzir a luz ou não. E Tiago, ele deixa bem claro isto, no capítulo 4, e o versículo 13 e 14. Olha o que Tiago, irmão do Senhor, ele diz: eia, né? Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos muito dinheiro. Versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ninguém sabe. Porque é a vossa vida? Por que é a vossa vida? Ou seja, o que é a sua vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Olha o que Tiago está dizendo. As pessoas dizem, olha, ei, vamos a tal cidade hoje, amanhã, contrataremos e ganharemos muito dinheiro. Não são projetos para o dia de hoje? Para o dia de amanhã? Aí Tiago diz, ei, o que é a sua vida? A sua vida não é nada. A sua vida é como um vapor que aparece e desaparece. Quantos casos não foram assim? A pessoa estava com uma pessoa um dia anterior e no dia seguinte ela morreu. É ou não é? Às vezes a pessoa está vendo um artista num show um dia anterior e no dia seguinte o avião cai. A pessoa morre. E a pessoa não sabe que o avião ia cair. Porque se ela soubesse, jamais ela embarcaria no avião. Mas a morte é de repente. Ela vem e ela leva qualquer um. Independente de quem quer que seja a pessoa. Mas a questão aqui não é a morte. A questão aqui é para onde vai depois da morte. Esta é a questão. Porque morrer, pode ser que até o salvo morra hoje. Ninguém sabe, né? Até nós cristãos estamos sujeitos a isto. Mas uma coisa é certa, a minha alma já tem um destino. E a sua? A minha alma já tem um destino após a morte. Mas muitas pessoas, ainda a sua alma não encontrou o verdadeiro destino. E existe um lugar que essa alma um dia vai parar. Ela vai para esse lugar. Então ela precisa escolher o destino. É como uma passagem que você compra, está destinado a viajar para fora do país. Compra uma passagem, você quer viajar para outro estado. Você tem um destino a chegar. Então você precisa dar um destino para a sua alma. Só existe 2 locais onde a sua alma vai parar. E não é purgatório, não é limbo como as igrejas católicas pregam. Ou é céu, ou é inferno. Esses são os 2 destinos da sua alma. Existem pelo menos 3 tipos de mortes. E eu quero que você aprenda o primeiro tipo de morte que existe. E sabe qual é? A morte espiritual. Adão, quando pecou, ele teve essa primeira morte. E muitas pessoas têm esta morte, que é a morte espiritual. É aquela morte que a pessoa está longe de Deus. Está aqui. Ó. O homem virado as costas para quê? Para a cruz, significa Jesus Cristo. E ele, ao invés de caminhar para Cristo, como é que ele está caminhando? Contra Cristo. Ele está se afastando do caminho do Senhor. Esse é o primeiro tipo de morte. Morte espiritual. Morte espiritual. Quando Adão pecou, e ele sabia muito bem, porque Deus disse isto, lá em Gênesis capítulo 2, Deus ordenou, era uma ordem de Deus. Adão não podia violar a ordem de Deus de maneira alguma. Já diz um ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda? Manda ou não manda? Manda. E a pessoa que tem juízo, obedece. Adão não obedeceu. Olha o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ordenou, o que é ordem? É ordem, ordenou é ordem de Deus.
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Que morte seria esta? Deus falou: Adão, coma livremente de toda a árvore do jardim do Éden, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, nem toque nela, Adão, porque certamente morrerás. Se comer, Adão, você vai morrer. E foi justamente esta árvore que Adão e Eva comeram. Ou seja, o pecado não estava no fruto, o pecado não estava na árvore, o pecado estava na desobediência a Deus. Se eles fossem obedientes, eles não teriam comido do fruto que Deus ordenou a não comer. Lá em Gênesis também, capítulo 3, fala exatamente isto. Olha o que diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as limiares do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha, a serpente tem conhecimento, que é o diabo. Não é, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta. Aí a mulher responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Adão e Eva tinham conhecimento disso. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha, não morrereis. Deus disse que iria morrer, e o diabo agora vem com mentira dizendo que não morrereis. Aí ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha, o pecado, que é a desobediência, abriram os olhos de Adão e de Eva, que eram olhos puros. Eles tinham olhos puros. Agora eles começaram a reconhecê-los que estavam nus. Mas eles não estavam nus desde que foram criados, e não se envergonhavam um do outro. E a palavra de Deus diz que Deus, todos os dias, ele ia no jardim do Éden. Para quê, pastor? Para conversar com Adão. Eu digo que Adão e Eva tiveram privilégios que hoje, nos dias de hoje, para nós termos esses privilégios, precisamos pagar um alto preço. Coisa que Adão e Eva não precisavam pagar preço. Mas hoje, para você ter os privilégios que Adão tinha lá atrás, precisa pagar o preço. Uma coisa que Adão não precisava, que nós hoje precisamos: orar. O que é oração? Comunicação com Deus. A oração é uma ligação da terra com o céu. Adão não precisava orar, porque não era Adão que chamava Deus, mas era Deus que chamava Adão. Era Deus que tinha prazer de ir até o Éden. Então Deus todos os dias chamava Adão para conversar. Todos os dias ele passava na viração do dia. O que é viração do dia? É no entardecer, no pôr do sol. Para os judeus, o calendário deles é diferente do nosso. O nosso calendário é gregoriano. É dividido o dia e a noite em 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por isso que o nosso dia tem 24 horas. O nosso calendário europeu é um calendário gregoriano. E a gente sabe que é dividido as horas. Por exemplo, das 6 da manhã até meio-dia é manhã.
a gente considera como manhã, 1 hora da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, até meio-dia. Da meio-dia até 6 horas é tarde. 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 5 horas da tarde e 6 horas da tarde. Das 6 horas até meia-noite, é noite. 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas, 10, 11, até meia-noite. Da meia-noite até 5 horas, é madrugada. 1 hora, 2 horas, 3 horas. O nosso tempo é dividido assim. Para os judeus não, só tem dia e só tem noite. Se está de dia, é dia. Se está às 6 horas da tarde, que é o pôr do sol, vem a lua, vem as estrelas, já é noite. Então Deus passeava no jardim na viração do dia, às 6 horas, ou seja, no final do dia deles, no final do trabalho deles, no final do expediente deles. E Deus todos os dias chamava Adão para conversar. Não era Deus, era Adão que estava ali, era Deus que chamava Adão para conversar, não era Adão que chamava Deus. Então olha que interessante, esse privilégio de conversar com Deus, Adão perdeu. Por causa do quê? Do pecado. E nós que não oramos hoje, não conversamos com Deus. Por isso que devemos orar. Por isso que a palavra diz, orai sem cessar, orai em todo o tempo, tem que orar. Se a pessoa não ora, não conversa com Deus, porque não é Deus que chega agora, é nós que se chegamos a Deus. A palavra de Deus declara em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então olha, Deus que ia até Adão naquele tempo, no jardim do Éden, hoje é o ser humano que tem que ir até Deus. Mudou o papel, inverteu o papel por causa do quê? Do pecado. Então Adão foi perdendo esse privilégio. Além da oração, Adão também não precisava jejuar, porque o jejum é para matar a carne, para fortalecer o espírito. E que pecado que Adão tinha? O que ele precisava matar? Nada, porque ele já era perfeito. Outra coisa que Adão não precisava fazer, jejuar. Hoje, nós precisamos consagrar. Jesus disse que só tem demônios que saem com oração e jejum. Se você não jejua, você não fortalece o seu espírito. Você não mata a sua carne. Você não consegue resistir ao mal. Você precisa jejuar. Então Adão também tinha esse privilégio, perdeu o privilégio. E outro privilégio que Adão perdeu, a vida eterna. Porque Deus não criou Adão e Eva para morrerem. Deus criou Adão e Eva para viver eternamente. Mas com o pecado, esse desligamento de Deus com o homem saiu. Aqui no capítulo 3 mesmo de Gênesis, e no versículo 23, olha o que Deus fez com Adão. E o Senhor Deus, pois o lançou fora, desligou Adão de Deus, do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24, e havendo lançado fora, o que é lançar fora? É uma coisa que não presta. Você só joga fora o que não presta. É como se Adão e Eva não fosse mais útil para Deus. Vocês pecaram, sai daqui do Éden, vai para o deserto. Ou seja, eles morreram espiritualmente, perderam a ligação que tinham com Deus. Hoje Deus não ia mais no Éden, Deus não falava mais com Adão, Deus não ia mais atrás de Adão, porque esse pecado fez divisão de Deus com Adão. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Mesmo que Adão quisesse voltar para o jardim, ele não conseguia mais entrar, porque ele foi expulso. Uma pessoa que foi expulsa, ela não volta mais para o lugar que foi expulso. Ela foi expulsa, então ela vai ficar aí fora. Mesma coisa uma festa, quando a pessoa briga e os seguranças vão lá e expulsa a pessoa, ela não tem direito mais de entrar na festa, por causa da briga. Adão foi expulso do Éden por causa do pecado, da desobediência. Aí ele começou a andar erroneamente, sem direção, sem caminho, porque Deus já não falava mais com ele. Isaías 59, versículo 2, fala exatamente isso, que o pecado, a iniquidade, divide, separa o homem de Deus. Foi exatamente o que aconteceu. Mas as vossas iniquidades, que são pecados, fazem o quê? Divisão.
no Éden estava todo mundo junto, né? Adão, Eva e Deus, não era assim? Depois que Deus expulsou do Éden, dividiu. Adão não entra mais aqui. Está lá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então qual foi a primeira morte que Adão teve? Espiritual. Qual é essa morte? O desligamento do homem com Deus. Ou seja, o céu, aquele tempo era o céu que ligava com a terra. Hoje é a terra que liga com o céu. Então aquele tempo era o céu. Era Deus que tinha o prazer de ir até o Éden conversar com Adão. Hoje é nós que temos que chegar a Deus. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Não é Deus que chega a mim, sou eu que tenho que chegar até Deus, para Deus poder chegar a mim. E aquele tempo não, era Deus que tinha prazer de se chegar diante de Adão, mas o pecado fez divisão, separação de Deus com o ser humano. Essa é a primeira morte. Aí eu pergunto, quantos anos Adão viveu? Quantos anos Adão viveu? Olha quanto tempo Adão viveu. Gênesis capítulo 5 e o versículo 5 também. Veja só quanto tempo Adão viveu depois que ele pecou. Será que ele viveu muito? Quanto tempo ele viveu depois que ele pecou? Quantos? 930 anos. Quem acha que é muito, levante a mão. Você acha que Adão viveu muito mesmo depois do pecado? Quem acha, levante a mão aí. Muitas pessoas acham que Adão viveu muito, né? Para quem teve pecado, né? Desobediência a Deus, 930 anos. E se eu falar para você que Adão não viveu nada? Pastor, mas como é? Adão não viveu nem sequer um dia de Deus. Nem um dia. É como se Adão tivesse pecado de manhã e tivesse morrido à tarde. Sabe por quê? A palavra de Deus declara que 1000 dias, um dia, é como 1000 anos. Está lá em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha o que Pedro diz. Adão não viveu nem um dia para Deus. Nenhum dia. Segunda Pedro 3, 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é o quê? Adão chegou a 1000 anos? Então ele não viveu nenhum dia para Deus. E 1000 anos, como um dia. Você está vendo? Então Adão morreu no mesmo dia que pecou. Isto para Deus. Porque nem sequer ele viveu um dia para Deus. Você está vendo? Por isso que diz que pelo pecado entrou também a morte. Adão pecou e ele foi alvo da própria morte. Esta é a primeira morte. A morte espiritual. Mas vem a segunda morte. Adão pecou, teve morte espiritual, separação de Deus. Depois ele viveu 930 anos e morreu. Qual é essa morte? Morte física. É onde muitas pessoas vão para o mesmo lugar. E pode ter certeza, viu? Tem pessoas que cuidam do corpo. Não é pecado cuidar do corpo, mas a pessoa cuida mais do corpo do que o que mais importa dentro dela. Deus fez o corpo como um recipiente. Ele formou lá do barro, fez bonequinho de barro. E ele colocou 2 coisas valiosas dentro dele. Quais são as 2 coisas valiosas? O espírito e a alma. Então o corpo, quando a pessoa morre, ela volta de onde veio. Olha lá. A pessoa vai encontrar isso aí. O cemitério. Essa segunda morte. Morte física. Adão voltou para onde depois que morreu? Para o pó da terra. Eclesiastes capítulo 12, abram aí, Eclesiastes 12, versículo 7, diz exatamente isto, que do pó volte, porque foi de lá tomado, e o espírito, olha lá, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então quando a pessoa morre, ela já vai para a terra, na verdade, morreu, está lá, o corpo foi para a terra, e o espírito voltou para Deus. Essa é a segunda morte, a morte física.
onde muitas pessoas vão para o mesmo lugar. Pode ser rico, pode ser pobre, vai para o mesmo lugar, para o buraco, para a terra. Porque foi de lá tomado e de lá vai voltar. Então essa morte, muitos vão passar por ela. Agora, além dessa morte física, tem também a terceira morte. E qual é esta morte? A morte eterna. Olha, que vergonha a pessoa morrer eternamente, sendo que ela tinha oportunidade para se livrar da condenação eterna. Mas ela não escolheu. Ó, a terceira morte. Que coisa horrível. Não é horrível? Muitas pessoas vão para aí, para o lugar de fogo, de enxofre, para o lugar quente. Isto porque a pessoa não decidiu ainda na terra para onde quer o destino da sua alma. Existe apenas 2 lugares após a morte, até chegar ao juízo final. Quando a pessoa morre com Cristo, ela parte para o seio de Abraão, que nós o colocamos como paraíso, um lugar de descanso. Quando a pessoa morre sem Deus, ela parte para o lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento. Jesus contou uma parábola sobre isto. Ah, pastor, mas o inferno existe? Tem pessoa que não acredita que existe. A palavra inferno apareceu cerca de 30 vezes na Bíblia. 10 vezes no Velho Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. E Jesus mencionou acerca do inferno e ele existe. Em Marcos capítulo 9, versículo 43, Jesus fala exatamente do inferno. Ele diz lá: o bicho não morre e o fogo não se apaga. O inferno existe. Para quem acha que não existe, está enganado, viu? O diabo faz de tudo para a pessoa não crer que o inferno existe, porque aí ela vai viver uma vida aqui na terra toda desregrada, toda cheia de drogas, de pecados, e aí quando ela morrer, ela já tem um destino selado. Jesus falou sobre isso. Se a tua mão te escandalizar, o pecado, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ir para onde? Para o inferno. Jesus está dizendo, para o fogo que nunca se apaga. O fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está dizendo isto. Você acha que Jesus está mentindo? Jesus mente? Se ele falou é porque o inferno existe. E muitas pessoas vão para lá. Por quê, pastor? Porque não decidiram para onde quer que a sua alma vá. A pessoa não decidiu. Ela não escolheu onde quer que sua alma vá. Jesus contou uma parábola do rico e do Lázaro. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 14, 19, né? Abre em Lucas capítulo 16. Olha o que diz aqui, capítulo 16 de Lucas. E vai dizer o versículo 19. Jesus contou essa parábola. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Não é por questão de rico, viu? É questão do que ele fez. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam das mesas do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Foi levado para onde? Pelos anjos, para o seio de Abraão, chamado paraíso. E morreu também, volta, e morreu também o rico, e foi o quê? Sepultado. Morreu também. E versículo 23, vai. E no Hades, que é o lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em... E será que ele estava num lugar bom? Lugar de tormento. Você está vendo? Os 2 morreram. Um foi para cima e o outro desceu. E no Hades, ergueu os olhos. Se ergueu os olhos é porque está embaixo. Levantou os olhos. Cabeça. Estando em tormento. E viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E a pessoa não vai nem apagar a memória daquilo que fez. Porque ela tem consciência dos erros.
E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Será que o lugar é quente? É quente, não tem água, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar de cima para baixo não poderiam, e nem tampouco os de baixo, querendo subir, também não conseguiria. Por causa do quê? Do abismo. Claro que quem está em cima não quer descer, mas quem está embaixo quer subir e não vai conseguir. Por quê? Porque enquanto estavam vivos, não decidiram o que quiserem, o que queriam. Não decidiram o que queriam da sua vida. Então, depois da morte, meu irmão, não adianta acender vela de sétimo dia, não adianta orar pela alma do parente, não adianta fazer indulgências, não adianta nada disso. Depois que morreu, o morto não consegue decidir por si só, nem o que está vivo consegue decidir a alma dele. Nem o morto consegue decidir e mudar o caminho depois da morte, e nem o que está vivo orando pela alma do morto consegue decidir. Em Hebreus 9, versículo 27, não precisa colocar não. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, e vindo após isto, o juízo. Então a pessoa não adianta fazer essas missas que fazem aí na igreja católica. Isso é enganação. Não vai adiantar nada. Se não decidiu enquanto estava vivo, já era. Olha o caso aqui, ó. Esse é o caso. Esse é o caso. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Há uma divisão. Então a pessoa aqui na terra está tudo junto. Quando morre, se separa. É igual o marido e a mulher. O marido serviu a Deus fielmente, creu em Jesus, batizou nas águas, participou da ceia e perseverou no caminho. Ele morreu? Opa, foi para o seio de Abraão. E a mulher não quis nada com Deus. Ela morreu? Foi para o Hades. Não foi para o seio de Abraão. Então a pessoa precisa decidir enquanto está viva. Está aqui, ó. Lázaro era um mendigo, só recebeu males. E esse rico aqui era um soberbo, não quis saber de Lázaro. Os dois morreram, mas você viu a divisão agora? Os dois morreram, mas a alma dos dois, uma foi para o seio de Abraão do Lázaro, e a outra foi para onde? Para o Hades. Essa é a morte. Está lá, versículo 27. E disse ele, olha o que o rico vai dizer: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Ó, o rico quer voltar para falar onde ele está. Dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Você já viu pessoas que contam sonhos, que disseram: ai, hoje eu tive um sonho que meu pai morreu, me apareceu para mim no sonho, ele estava num lugar tão bom, um lugar lindo, maravilhoso, um jardim, cheio de águas cristalinas, uma coisa maravilhosa. Ai, hoje a minha mãe apareceu para mim no sonho. Minha mãe dizia: olha filho, eu estou num lugar tão gostoso. Você já viu que quem morre e aparece no sonho, nunca diz: eu estou aqui no inferno queimando, eu estou aqui no Hades, ai, não vem para cá não. Você já viu em sonhos isso? Por quê? Porque o diabo faz de tudo para ocultar o inferno. Ele não quer que a pessoa entenda que o inferno existe, porque se a pessoa compreender que o inferno existe, ela vai servir a Jesus imediatamente, porque ela não quer ir para lá. Então o diabo faz de tudo para manipular. Aí a pessoa diz: ai, meu pai está num bom lugar. Aí continua com a vida errada, achando que vai para o mesmo lugar onde o pai, que também viveu uma vida errada, hoje se encontra. Isso é enganação do diabo. Está aqui, ó. Este morto quer voltar para a terra e dizer onde ele está. E ele voltou? Então não existe isso. Se acaso acontecer isso, repreenda que é o diabo.
Ah, pastor, mas minha mãe estava num lugar tão bom. É o diabo. Repreenda. Ele quer perturbar a sua mente. Não tem como, quem morreu não volta mais. Já está aqui o testemunho. Isso aqui é um exemplo. Não volta mais. Está lá, está no lugar de tormento. Verso 20. Aí, pois tem 5 irmãos, ó. Ele quer voltar e contar onde ele está, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Verso 29. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, e ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Verso 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco ouvirão ou acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você está vendo? Então a pessoa precisa decidir enquanto tem vida. Isaías 55, 6, sabe o que está escrito lá? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Depois que morreu, não busca mais o Senhor, não acha mais o Senhor. Se morreu sem Cristo, já está preparado para o juízo final. Mas se morreu com Cristo, vai se encontrar no paraíso com Abraão, e um dia vai subir para o céu, a nova Jerusalém. Decida aqui, porque depois da morte ninguém vai decidir mais nada. Já está para o caminho do julgamento. Em Apocalipse, esta é a segunda morte. Capítulo 20, versículo 11. Olha o que diz. Apocalipse 20, versículo 11, que fala do juízo final, onde vai acabar tudo. E olha o que diz. E vi um grande trono branco, o juiz vai julgar. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, isto é, ricos e pobres, que estavam diante do trono para serem julgados. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram o quê? Julgados. É juízo final aqui. Pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, que nele havia. Sabe o avião quando cai no mar, ninguém acha ninguém, submarino que desaparece? O mar vai ter que dar esses corpos, para o juízo final, porque Jesus vai julgar. E a morte também, aqueles que estão no Hades, vai ter que voltar para ser julgados, mesmo atormentados. E a morte e o inferno deram os mortos, que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por quê, pastor? Morre aqui, quem morre aqui hoje, sem Deus, vai morrer na segunda morte. Vai ser condenado ao lago de fogo. Quem morre com Deus hoje, vai viver eternamente. Não vai sofrer a segunda morte. Em Apocalipse, capítulo 20, olha o que diz, versículo 6, que vai dizer exatamente isto. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado, bem feliz, sucedido, o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a volta de Cristo, o arrebatamento. Cristo vai ressuscitar aqueles primeiros que morreram com ele. E depois, os que ficarem vivos serão transformados. Está aqui, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então a pessoa que morreu com Cristo, ela não vai sofrer o dano da segunda morte. Mas quem morrer sem Cristo, vai ser ressuscitado para ser condenado ao lago de fogo eterno.
Exatamente isso que estou falando no Apocalipse, Daniel também falou sobre isto. Daniel, livro de Revelação, lá no capítulo 12, e versículo 2. Olha o que Daniel fala sobre esta ressurreição, que todos vão ressuscitar, tanto o ímpio quanto o justo, todos. O justo vai ser para a glória, o ímpio vai ser para a condenação eterna. Olha o que Daniel diz: e muitos dos que dormem no pó da terra, que já morreram, ressuscitarão, uns para quê? Para a vida eterna. Uns vão morrer, uns vão ressuscitar para viver eternamente, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a pessoa precisa decidir hoje para onde quer ir a sua alma: céu ou inferno, paraíso ou Hades. Quem está com Cristo não vai sofrer a segunda morte, pelo contrário, vai passar da morte para a vida. João capítulo 5 e o versículo 24, coloca aí para você ver o que Jesus disse. João 5, 24, quem crê no Filho, quem se batiza tem a salvação, quem anda no caminho tem a vida eterna. Na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é que terá não está no futuro não, tem, está no presente, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, juízo final, a segunda morte, mas passou da morte para a vida. A morte para os salvos é um passaporte para viver eternamente com o Senhor. Receba Jesus e seja salvo eternamente. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Quem crê que não vai sofrer a segunda morte?